Boa tarde a todos e todas, todos. Hoje é o dia 23 de julho de 2020, estamos aqui reunidos às 17h05 para começar nosso encontro de estudos. Tivemos um hiato de uma semana em função do congresso da Unifesp, que teve 26 mil pessoas online, foi algo extraordinário. Uma experiência diferenciada, que é online, né? Mas participei de 2 debates, fui debatedor. Teve palestras maravilhosas e vários de vocês participaram também, né? Retomando nosso roteiro para hoje, hoje a gente vai ter um segundo momento o capítulo 9 pela nossa parceira Elaine Campelo, que está presente, muito dedicada, preparou o capítulo 9. Só que antes eu quero mostrar para vocês o projeto de extensão, porque para quem não sabe, esse nosso encontro de estudos vai virar um projeto de extensão. Esse evento do Rogers é o nosso projeto piloto. E eu fiz um projeto que ainda preciso fazer umas 2 lapidações ainda, mas por enquanto tem 15 páginas. Deixa eu abrir uma janela e eu vou projetar para vocês terem uma noção geral. Eu não quero tomar muito tempo do encontro de estudos. Vamos ver se a gente consegue ver 2 capítulos hoje, eu tenho essa esperança. Mas é bom tomar uns 10 minutos para eu mostrar. E depois eu combino com o Márcio que a gente pode disponibilizar num drive para quem quiser fazer alguma sugestão, enfim. Mas eu estou projetando para vocês. Quando vocês verem, alguém fala que viu. Já está vendo, pessoal? Sim. Sim. Então eu vou passar aqui para vocês. Então esse estou na página 15 desse projeto, mais ou menos. Encontro de Estudos Humanistas, que é o nome do projeto. Um coordenador, preciso ter um vice, eu estou pensando no professor Marcos Cipulo, que ele é um fenomenólogo do grupo, mas ele está de férias. Vou ver quando eu consigo conversar com ele. Preciso de uma assessoria, eu acho que eu preciso de uma secretária que se disponha. Então, é uma outra etapa que a gente vai ter que verificar. Caráter do projeto, proposta de articulação com o projeto de extensão e atividade de ensino. O pessoal está chegando, eu escuto o barulhinho do pessoal chegar, eu tenho que voltar para a janela principal e abrir. Estamos aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, estamos aqui mostrando o projeto de extensão, para depois a gente disponibilizar no Google Drive quem quiser fazer alguma sugestão. Proposta de articulação com o projeto de extensão e atividade de ensino, módulo de psicologia e humanismo, que eu sou professor, tendo como público-alvo participantes interessados na leitura e estudo de obras da psicologia e filosofia humanistas. Aí eu faço um resumo. Ui, já foi. Ui, tá indo rápido. Resumo aqui. Ui, ele pula a página. Aí um resumo sobre o que é abordagem humanista. Alguém está querendo entrar, tem que clicar. É o resumo da abordagem humanista. Eu vou disponibilizar depois no Drive, tá, gente? Para quem quiser ler com calma, tá? Aí tem um sumário que eu tenho que adaptar ainda. Coisas que ainda preciso organizar. Equipe técnica, eu tenho que pôr professores e monitores, enfim. Inclusive, tenho que criar um projeto de monitoria para essa finalidade. Tá? Aí tem uma introdução, no qual eu situo que esse projeto tem uma relação com o módulo de psicologia e humanismo. Tem 2 origens, o módulo de psicologia e humanismo e interesse de estudantes da universidade que querem fazer aprofundamento. Inclusive, alguns estudantes estão aqui na sala. E o outro que é uma segunda origem aqui.
projeto de extensão emerge do desenvolvimento de um conjunto de 6 palestras, nós vamos ter 6 palestras, tá, gente? Tivemos 4, sobre temáticas humanistas enquanto atividade extensionista, desenvolvida no período da suspensão do calendário acadêmico da Unifesp, em virtude da pandemia. Aqui eu descrevo as 4 palestras que já tiveram. Aproveito o ensejo para dizer que dia 31 de julho, nessa sala, teremos a 5ª palestra, Amor em Tempo de Pandemia, com Oswaldo Félix. Eu disponibilizei o cartaz no WhatsApp, eu posso disponibilizar de novo do grupo. Quem ainda não tem o WhatsApp do grupo, por gentileza, entre em contato com alguém que está responsável pelo WhatsApp. Nós temos 2 colegas que estão responsáveis. Então, sexta-feira que vem, a gente vai ter, semana que vem, a gente vai ter o grupo de estudos na quinta-feira à tarde, nessa sala, e a sexta de manhã, às 10 horas, um doutor em literatura falando sobre amor em tempo de pandemia. Ele vai fazer um panorama histórico sobre o amor em vários momentos históricos, em vários textos literários, fazer a ponte com pandemia. Em agosto, a gente tem o Belo em Perspectiva Histórica, compreensiva, com Laumir Souza, que é um doutor em sociologia e filósofo. Finalizando um ciclo de palestras, porque a gente vai se devotar ao projeto extensionista. Eu coloquei que eu fiz uma descrição que nós temos essas 2 frentes, o módulo propriamente dito de humanismo de estudantes interessados e esse horizonte fantástico que se abriu, né, do grupo de estudos online. Eu coloco os objetivos. Digo e repito, gente, eu não vou tomar tempo do nosso encontro de estudos para a gente elaborar isso. Eu vou deixar disponibilizado no Drive, tá? Para quem tiver interesse, tá? Só para a gente ter o panorama. Aqui os objetivos vão desde a demanda dos estudantes do curso de humanismo, a oferta de atividade extensionista para todos os campi da Unifesp, um outro nível, oficialização da atividade online do encontro de estudos, né? Vaga de monitoria, que é interessante para os estudantes. Eu descrevo como é que está sendo o nosso grupo de estudos, em torno de 40 participantes. Temos no horizonte Heidegger e Michel Foucault como próximos autores, que esse é o nosso projeto piloto do Carl Rogers. Isso é interessante a gente pensar, gente, para quem quiser depois sugerir. Tem a questão do cronograma aí, que isso é interessante a gente pensar. A gente está fazendo o projeto piloto do Carl Rogers, que eventualmente finaliza em agosto ou setembro, dentro do nossa previsão, né? Sujeita a alterações de acordo com o rendimento com o andamento, não é rendimento, com o andamento dos estudos, né? Então, seria mais ou menos em setembro que a gente teria um encontro semanal, porque aí a gente vai abrir um projeto extensionista com vocês inscritos do encontro de estudos. E esse projeto vai ter uma divulgação no site, entendeu? Talvez até em função da divulgação. Agora eu estou pensando em voz alta. Seria interessante a gente dar um mês de divulgação, que seria setembro e começar em outubro, para que os campi da Unifesp e outras universidades, vocês também divulguem os interessados, porque às vezes, e levando-se em conta que demora mais ou menos um mês para ter um parecer da Câmara de Extensão, às vezes vai ter alguma correção, enfim. Mas, de qualquer forma, tem um horizonte em setembro, que pode ser mais para fim de setembro também, né? Que é um primeiro encontro para apresentação da proposta, do panorama, e para a gente definir, fazer o planejamento do livro do Heidegger e do livro do Foucault, que isso a gente pode até fazer antes, né, gente? A gente fez um subgrupo aí sobre o Heidegger, é só a gente ver quantos capítulos tem do Heidegger. São capítulos densos, que às vezes vai ser um por encontro, ou vai ser 2 por encontro. Mesma coisa do Michel Foucault. E talvez seria até interessante a gente já incorporar no próprio projeto esse cronograma, e não dizer que vai incorporar depois, né? Mas eu disse, de qualquer forma, na primeira semana a gente vai apresentar alguém, alguém abriu o microfone aí, estou ouvindo uma criança. E a gente vai apresentar o panorama do humanismo e fazer esse planejamento dos capítulos, como a gente já fez nesse nosso projeto piloto do Rogers. A segunda etapa seria o Heidegger, que eu imagino que dê uns 2 a 3 meses.
né? Até novembro, dezembro é um mês que a gente tem que ver como é que a gente articula. Esse cronograma é bom depois a gente refletir e fazer sugestão no Drive, tá? E depois, em janeiro a março, né? A gente estudaria o Foucault, a gente tem um recesso de fim de ano, enfim. A Unifesp vai estar tendo aula em janeiro e fevereiro, que vai ser o segundo semestre de 2020 ainda, né? Eu vou estar trabalhando normal. E em abril a gente faria um balanço, um relatório final dessas duas jornadas e eventual reformulação, continuidade. Né, de repente, eu, por mim, eu continuaria estudando os meus próximos 50 anos, não tem problema, né? Sou jovem. Né? Mas a gente vê se vale a pena continuar esse modelo extensionista. De qualquer forma, todo mundo vai ter um certificado extensionista da Câmara de Extensão. Eu fiz uma síntese das etapas, que eu descrevi, eu coloquei num quadro. Quem está entrando, peraí, tem que abrir. Considero que é possível que os pesquisadores que queiram compor um pequeno grupo, né, a gente fazer um relato de experiência, né, para descrever como é que foi a atividade, não é uma pesquisa científica, digamos, que vá revelar conteúdos pessoais de ninguém, mas é o relato da experiência, né? Como é que foi montar, como é que foi fazer a leitura, né? Como é que o desenvolvimento do projeto é algo impessoal, isso implicaria numa passagem no comitê de ética, riscos não tem nenhum, seu risco de ter consciência, de ter conhecimento, os benefícios são do aprendizado, espera-se justamente a divulgação da filosofia e psicologia humanista em níveis local, regional e nacional, já que é um projeto online, vai ser divulgado em todos os campos. Eu tenho que fazer um cronograma, nem sei se precisaria, mas esse quadro não tem, tá, é de um outro modelo, tá, gente? Orçamento não tem, porque é um projeto que não tem grandes custos, que eu tenho que tirar um custo de um projeto que eu estou participando. Esse quadro não serve para nada, entendeu? Os indicadores do progresso, a gente pode relatar isso em fazer relatos em reuniões científicas, em palestras, em eventos, né, em congressos, né? Tem resultados podem ser divulgados no YouTube, né? Podem ser em sites, a gente pode montar um site, ou pode participar de congressos da Associação de Filosofia ou de Fenomenologia e Psicologia Existencial Humanista, pode virar algum capítulo de livro, mas isso são regras que tem que constar na extensão, né? A gente tem que justificar, né? Não tem nenhum apoio científico, mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que nessa redação está 80% do desenvolvimento. Eu tenho que finalizar 20% e nesse momento eu estou aberto a sugestões. Embora aquilo que eu disse, gente, eu gostaria de disponibilizar num Drive. Quem quiser entrar e colocar sugestões, mas assim, o que eu posso deixa eu para a apresentação, só para a gente se ver um pouco. O que eu queria até que o Márcio me desse uma sugestão, porque como é que a gente. Márcio, você tem a lista dos e-mails de todo mundo? Ou vamos combinar assim: quem quiser eventualmente fazer uma lida, ler com vagar, né? Necessariamente não precisa ser todo mundo, né? Mas às vezes algum de vocês quer colaborar com alguma sugestão, que deixe no chat o e-mail, que aí eu mando para vocês um drive, tá? E, e todas as sugestões são bem-vindas. E agora eu pediria para os subgrupos que estão estudando Heidegger e Foucault, talvez para a semana que vem, a gente poderia já ter um planejamento dos capítulos, entendeu? Uma percepção se, por exemplo, Heidegger é um autor hiperdenso, entendeu? Se é um capítulo, se são dois, né?
da mesma forma, o Foucault, que ele tem um viés filosófico hiper forte, fascinante, mas é hiper forte. Mas eu acho que a gente poderia incluir, já pensar em adequar o cronograma, pro, incluindo já no projeto. Né? Acho que isso dá uma consistência na hora que o parecerista for ler. Né? Que isso vai passar por um parecerista, às vezes o parecerista vai solicitar é, correções. E como eu disse, tem coisas que são institucionais. Eu tenho que arrumar uma secretária, eu tenho que arrumar um vice-coordenador. Né? Estamos no mês de julho, que é o mês de férias. Estou vendo que pelo menos umas 5, 6 pessoas já passaram o e-mail. Depois, no fim da nosso encontro, eu mando para vocês, tá? E eu dou as dicas de como fazer correção no Drive, tá? E aí a gente tem, eu acho que a gente teria essa semana para a gente fazer esses aprimoramentos. Eu vou avançar na escrita, vou ver se eu faço os contatos das, da secretária, contato da um vice-coordenador que precisa ter. Pensar já as questões da monitoria com o Márcio, né? Sim, vai ter que ter um projeto de monitoria, ou então, eventualmente, o Márcio já se incorpora. Vou ficar muito feliz se o Márcio topar. Né? Então, a gente tem um certo trâmite aí, a gente não tem a gente tem um ritmo, né? Mas assim, também a gente não vai se, se violentar com prazo, porque o prazo é quando a gente der entrada na Câmara de Extensão, demora mais ou menos um mês. Então, e aí a gente vai começar. Como já estamos em julho, talvez de fato a gente vai começar em outubro, de repente. Fiz uma previsão para setembro, mas levando-se em conta que tem o parecer, que pode ter alguma correção. Né? Aí, mas eu acho que aí a gente tem um certo humor, né, para a gente viver isso com uma certa tranquilidade, né? Né? Alguém quer comentar alguma coisa dizendo que eu, não, eu digo e repito, gente, acho que eu não quero tomar muito tempo com essas questões administrativas, não. Se forem sugestões, eu já vou mandar acabando a reunião, eu já mando no Drive e a gente vai conversando, fazendo comentário no Drive, tá? Mas se alguém, obviamente, se alguém quiser expressar seu ponto de vista, com a percepção de vocês, sejam bem-vindos, tá? Abrindo para quem quiser compartilhar. Ninguém está se manifestando, então a gente vai conversar pelo Drive, né, para quem quiser participar. Agradeço se até semana que vem o pessoal do Heidegger e do Foucault fizesse um panorama dos. Não é se até semana que vem, se já pudesse indicar, colocar um comentário no Drive, quantos capítulos, uma sugestão de um livro que a gente já meio que conversou preliminarmente que seria Ser e Tempo. Acho que o Heidegger está até mais claro, né? A gente teve uma primeira conversa que talvez seria Vigiar e Punir do Foucault. A gente poderia bater o martelo na semana seguinte, mas já com esse esboço de quantos capítulos são, quantas semanas, né? Para a gente já incorporar no projeto. Pode ser, pessoal? Né? Então, Professor, oi, professor, diga, pode eu falar. acho importante você mandar isso no grupo do WhatsApp, porque talvez as pessoas responsáveis ou por algum dos autores não estejam aqui agora. Muito, muito bem lembrado, Karen. Muito bem lembrado. Vou mandar no grupo do WhatsApp e aí as pessoas se enturmam que estamos avançando bastante. Tá ok? Então agora tivemos a nossa parte administrativa. O Rivaldo vai fazer sobre o Foucault. Agradeço, Rivaldo. Se tiver o horizonte, não sei, a gente estava entre Vigiar e Punir História da Sexualidade 1. Se a gente tiver uma lista dos capítulos, acho que é algo mais ou menos simples, né? E depois a gente bate o martelo qual dos dois a gente vai optar. Eu tenho a impressão que História da Sexualidade tem menos capítulos. Impressão. Né? Mas os dois livros são fascinantes. Vigiar e Punir, História da Sexualidade, são uma beleza. Obrigado pela dedicação, tá, Rivaldo? Então é isso. Lembrando, reforçando que semana que vem nós teremos, a sexta-feira, às 10 horas,
palestra e o nosso grupo de estudo semana que vem. Já são 17h25. Nós tivemos semana passada o capítulo 10 e precisamos retornar agora ao capítulo 9, com a dedicação da Elaine, que preparou o capítulo para hoje. E temos no horizonte o capítulo, talvez a gente dê conta, não sei se teremos tempo, para o capítulo 11, que seria, deixa eu ver aqui, cadê? Na minha listinha. Capítulo 11 seria a Karen, né, Karen? Vamos ver se, vamos Eu. ver se ter. Que bom, Karen. Vamos te ver. Vamos te ver. Então, Professor, oi, Glória. Pode falar. oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sou da Unifesp, eu sou da Unigran Rio e venho acompanhando todos os estudos. Estou, assim, adorando, amando mesmo. Meu conhecimento tem sido muito agregado, tá? Porque, assim, estou apaixonada por todo mundo aí, né? Pelo pessoal que apresenta, pela sua forma de conduzir os trabalhos, assim, estou achando muito, muito, muito bacana mesmo. Estou adorando, estou amando. Tá bom? Obrigado. Então, assim, estou participando como ouvinte, não estou com nenhuma, não estou trabalhando nenhum tema, né? Mas, assim, eu queria saber, tem uma apresentação que eu achei que ficou muito apaixonante, que eu acho que foi o 5 que a pessoa apresentou com os slides só de fotos, linda, linda. Aquele slide, será que ele vai disponibilizar para a gente fazer uma revisão? Eu achei Então, muito Glória, o Felipe, bacana. Felipe ele não veio mais, né? A gente está assim em stand-by esperando ele apresentar a segunda metade dos slides, gente. Ele só fez metade dos slides magníficos, né? Todo mundo tá com deixou esse gostinho de quero mais. Se alguém tiver, tem vários alunos que às vezes conhecem o Felipe. O Felipe é aluno do primeiro ano, ele nem teve o módulo de humanismo, ele está apaixonado pelo humanismo, entendeu? Ele queria ser monitor sem ter feito o Uhum. módulo. Olha a paixão. Eu só tenho os meus estudantes que estão aqui, é todo mundo apaixonado. Fico muito feliz. E os participantes em geral também. Então vamos ver quando ele retorna, né? Ele estava com problema na rematrícula. Ele me mandou um e-mail de que ele ia voltar a participar desde a semana passada. Aí teve o congresso. Eu vou mandar uma mensagem para ele dizendo que ele está sendo lembrado com carinho, tá? Valeu, Glória, tá? Vou falar para ele. Estamos no aguardo do Felipe. Então agora a gente pode começar com a Elaine Campeiro, a semana se dedicando a esse projeto, que agora, hoje, eu acho que vai ser o momento da gente poder vivenciar essa partilha, né, Elaine? Com você, Elaine. Vamos lá, a ansiedade tá grande. Estão conseguindo me ouvir bem? Porque minha internet tá ruim e eu fico com medo de estar falhando. Sim, tá claro, tá bom. Bom te ver. Olá. Bom, Olá. O espaço é teu. oi. O espaço é teu, seja bem-vindo. Ah, eu não vou conseguir ver ninguém, nem no chat, porque eu tô no tablet, então eu vou ter que mudar de tela para ler as coisas que eu tinha feito. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, depois. Tava bom, mas tá cortando agora. Acho que não sei se é o movimento. Quando você começou a mexer o tablet, começou a cortar. Eu até Agora, compartilhei com vocês hoje, porque eu tinha feito Tá. Eu acho que talvez seja por causa da câmera. agora tá bom. Só uma. Acho que talvez eu vá ter que tirar a câmera e ficar só na voz. Tá ok, combinado. Desculpa, gente, mas é que minha internet é bem ruim. O problema era a câmera. Tá, então vocês já me viram, então tá bom.
Eu não sou, né, da área, então, na hora que eu tava no capítulo, algumas coisas, assim, que eu ficava mais tanto na mão com o meu terapeuta, né. Eu até falei isso pra ele, eu falei assim, nossa, eu ficava lendo e só ficava pensando em você. Então, desculpa se eu falar alguma coisa que não é tão da área, assim. O capítulo 9, que chama A Visão de um Terapeuta sobre a Vida Boa, com o subtítulo de A Pessoa em Pleno Funcionamento, ele foi escrito mais ou menos entre 1952 e 1953, né? Isso, o professor até tinha dado uma pincelada no comecinho, na outra reunião que eu não consegui apresentar, né? Isso surgiu de um artigo que ele fez alguns anos antes. Ele tentou do sentido que ele queria dar para aquilo, né? Do propósito dele com aquilo. Então ele preferiu não publicar naquela vez, acabou deixando ele um pouquinho engavetado. E aí, alguns anos depois, ele acabou retomando a leitura desse artigo que ele tinha feito, e ele percebeu que algumas coisas que ele tinha escrito, ele já tinha trabalhado de outra forma, em outros textos posteriores dele, né, e que ele já tinha mudado algumas coisas em relação àquilo, do artigo que chamava o conceito da pessoa em pleno funcionamento. E aí, ele acabou, nessa tentativa de esboçar o quadro dessa pessoa que surgia nessa hipótese, de o tratamento terapêutico atingir o seu resultado positivo máximo, pois ele sentiu um pouco de receoso com a pessoa maleável, individualista, relativista, que parecia ser o resultado do processo terapêutico. Então ele começou a se questionar em relação a isso. Aí ele diz que as suas ideias sobre a significação da vida boa, elas se basearam na experiência dele com o trabalho com os indivíduos, né, com os clientes dele, construída a partir da relação íntima e estreita chamada de psicoterapia, e seguindo a linha de terapia conhecida como centrada no cliente. Aí em que, portanto, essas ideias elas têm um fundamento empírico ou vivencial, em contraste, talvez, com um fundamento teórico ou filosófico. Ele diz que essa ideia dele, né, da vida boa, o que seria essa vida boa, acabou vindo mais dessa experiência mesmo dele de vendo a luta desses pacientes em querer conquistar essa vida boa, né? O que seria essa vida boa para cada um. E aí ele segue dizendo que ele aprendeu que a vida boa é justamente através dessa observação e da participação dele na luta dessas pessoas perturbadas e inquietas para atingir essa vida. E aí eu vou ler um trecho que ele fala assim: se a terapia atingisse um nível ótimo, tanto intensiva como extensivamente, isso significaria que o terapeuta teria sido capaz de estabelecer com o cliente uma relação intensamente pessoal e subjetiva. Não uma relação como a do cientista com seu objeto de estudo, nem como a de um médico que procura diagnosticar e curar, mas como uma relação de pessoa a pessoa, que é aquilo que a gente já vem vendo nos textos anteriores, né, nos capítulos anteriores dele. Sendo assim, o terapeuta ele consideraria o cliente como uma pessoa incondicionalmente válida, ou seja, independente de quais forem seus comportamentos, seus sentimentos ou condição, significado a autenticidade do terapeuta. Então, ele também está autêntico nessa relação, né, indo de encontro ao cliente com os sentimentos que está experimentando organicamente. Então, ele também entra na relação de uma forma autêntica. Então, os dois acabam vivenciando isso. E sua capacidade de se abandonar para compreender o cliente, sem que hajam barreiras internas que o impeçam de sentir como é ser o cliente em cada momento da relação, podendo lhe transmitir algo dessa compreensão empática. Eu falei disso para o meu psico muitas vezes. Para o cliente, essa terapia ótima significaria uma exploração em si mesmo de sentimentos cada vez mais estranhos, desconhecidos e perigosos. Uma exploração que apenas é possível devido à progressiva compreensão de que é incondicionalmente aceito. Começa, então, com elementos da sua experiência, de no passado tinham sido negados, a consciência como demasiado ameaçadores, demasiado traumatizantes para a estrutura do eu. Ele descobre-se vivenciando plenamente esses sentimentos na relação,
de modo que em cada momento ele é o seu medo, a sua irritação, a sua ternura ou a sua força. E à medida que vive esses sentimentos variados, em todos os seus graus de intensidade, descobre que vivenciou a si mesmo e que ele é todos esses sentimentos. Então ele depara com seu comportamento de uma forma construtiva, em conformidade com seu eu, do qual teve essa experiência. Começa a aprender a compreender que já não tem necessidade de ter receio de que a experiência pode lhe propor, mas que pode acolhê-la livremente como uma parte do seu eu e transformação e desenvolvimento. Essa parte, sinceramente, me tocou muito, porque não sou da área, mas eu me fui aqui com a relação que eu tenho com o meu psicólogo. Apesar da abordagem dele não ser a abordagem centrada na pessoa necessariamente, eu me vejo muito assim na forma como ele lida comigo. E conforme ele vai me mostrando isso também, de como ele aceita as coisas que eu falo sem julgar e sem fazer as coisas que a gente espera dos outros, eu acabo aceitando isso melhor. Então, eu percebi isso que o Roger falou, analisando a minha experiência com o meu terapeuta, que como isso é verdade. E eu fiquei muito, muito comovida com essa parte, achei muito linda. Na subparte do texto que ele fala de uma observação negativa, ele observa que esse conceito de vida boa, ele não é um conceito fixo, que essa vida boa não é uma coisa fixa, como todo mundo imagina, né? Do tipo, tô 100% feliz, não tenho nada de ruim na vida, tenho tudo com sucesso e tá tudo funcionando às mil maravilhas. Ele diz que não é essa coisa fixa, que ela é uma coisa que mutável, né? Fluida, digamos assim. Ela varia um pouco. E aí ele faz uma observação positiva, dizendo que é justamente esse processo e não o estado de ser. Então, essa vida boa aqui não seria necessariamente estar 100% feliz e ser considerado feliz sem problemas, mas esse processo em que a pessoa consegue seguir essa direção, né? É uma direção, não um destino. Então, o importante não é alcançar a felicidade plena, mas o processo que a pessoa está tendo até chegar no que ela considera como uma meta, ou uma coisa que ela quer, né? Realização, enfim, que pode ser considerado algo bom e feliz. Então, ele diz que é essa direção e não o destino, que a direção é que ela é escolhida pelo organismo total. E quando existe liberdade psicológica para se mover, qualquer direção. Então, ele diz que a pessoa só consegue atingir essa vida boa, digamos assim, quando ele está justamente nessa sentido de que ele tem essa liberdade de escolher qualquer direção. E aí esse processo de chegar na direção que ele escolhe é o que seria considerado como a vida boa. Pelo que eu entendi, desculpa se eu errei. As características do processo. Uma abertura crescente à experiência. Ele implica uma crescente abertura à experiência, né, que seria um polo oposto à atitude defensiva, e que o indivíduo se torna progressivamente mais capaz de ouvir a si mesmo, de vivenciar o que se passa em si, e logo mais capaz de viver completamente a experiência do seu organismo, em vez de mantê-la fora da consciência. Então, quando ele fala da abertura crescente à experiência, é justamente isso que ele está dizendo, de a pessoa se entrega tanto para aquela experiência, se abre tanto a ela, ele progressivamente vai sendo capaz de ouvir mais a si mesmo, né? E se entender melhor. E se aceitar melhor também. Até mesmo confiar melhor, ele vai falar disso depois. No aumento da vivência existencial, ele implica uma tendência crescente para viver plenamente cada momento, como se ele fosse um novo momento, né? Como se ele fosse único. Então, ele é uma forma de exprimir a fluidez que está presente numa tal vivência existencial. É dizer que o eu e a personalidade emergem da experiência, em vez de dizer que a experiência foi traduzida ou deformada para se ajustar a uma estrutura pré-concebida do eu. Isso quer dizer que uma pessoa se torna um participante e um observador no processo em curso da experiência organísmica.
organísmica, é isso, em vez de controlá-la. Esse viver o momento significa uma ausência de rigidez, uma organização estreita, de imposição de uma estrutura ou experiência. Significa, pelo contrário, um máximo de adaptabilidade, uma descoberta da estrutura na experiência, uma organização fluente, mutável, do eu e da personalidade. Isso também me tocou bastante, porque acho que é uma meta para mim, porque eu acho que eu não cheguei lá ainda. Então eu tô muito nessa de, ok, eu quero chegar assim um dia. Abrir o espírito para aquilo que está acontecendo agora, sem pensar tanto no depois ou nas coisas pré-concebidas, nas rigidezes. Eu sou uma pessoa meio rígida em algumas coisas e eu acho que isso é bem lindo que ele fala. Uma confiança crescente no seu organismo. Quem vive o processo da vida boa se revela crescentemente confiante no seu organismo como meio de alcançar um comportamento para cada vez mais satisfatório em cada existencial e se apoiam menos em princípios, opiniões e juízos externos. Interferência negativa de informações que não pertencem à situação presente ou introduzidas de formas distorcidas e positivas de informações pertencentes. No entanto, devido ao elemento de abertura à experiência, qualquer erro, qualquer comportamento que não satisfizesse, seria rapidamente corrigido por estarem continuamente postos à prova no comportamento. Eu confesso que essa parte foi uma que eu não entendi tão bem. O processo é um funcionamento mais pleno. O indivíduo é mais capaz de experimentar todos os seus sentimentos e ele tem menos medo deles. Então, ele é o seu próprio crivo, né, diante dos fatos e mostra-se mais aberto aos fatos que provêm de outras fontes. Ele mergulha completamente nesse processo de ser e de se tornar o que ele é, e descobrindo então que ele é um ser social de um modo mais profundo e realista. Ele vive de um modo mais completo o momento, mas aprende que é sempre essa a maneira mais saudável de viver. Algumas implicações. Uma nova perspectiva sobre a liberdade versus determinismo. Ele fala do velho problema do livre-arbítrio. Diz que durante algum tempo se sentiu perplexo com um paradoxo vivo que existe em psicoterapia entre liberdade e determinismo, pois defende que na relação terapêutica, algumas das experiências subjetivas mais intensas são aquelas que o cliente sente dentro de si o poder nítido da escolha, onde o cliente é livre. Portanto, quando a gente penetra no domínio da psicoterapia com métodos objetivos de investigação, somos obrigados, como todos os cientistas, a adotar um determinismo estrito. Deste ponto de vista, qualquer pensamento, sentimento ou ação do cliente está determinado por aquilo que lhe é imediatamente anterior, e não pode haver uma coisa chamada liberdade. Eu achei bem interessante esse paradoxo, e eu acho que o pessoal que é da psico depois, no final da discussão, pode conversar um pouquinho mais sobre isso para entender melhor também. A criatividade como elemento da vida boa. Quem vive esse processo da vida boa é uma pessoa criativa. Então, ele não estará adaptado à sua cultura e nem seria um conformista. Ele é uma pessoa encaminhada para a vida boa, utiliza sua criatividade para se adaptar em harmonia ao seu entorno, ao seu novo entorno. Então, é justamente isso da criatividade, como a pessoa ela está mais livre e ela está mais de encontro e mais sintonizada, digamos assim, isso, palavras minhas, né? Mais sintonizada com o dela, o eu dela verdadeiro, o sentimento dela orgânico, digamos assim, sem tantas influências externas, ela também acaba conseguindo ser mais criativa, porque ela também confia mais nela mesma, né? Tudo isso combina e forma uma pessoa um pouco... Ou não é que forma, acho que permite que a pessoa expresse melhor a criatividade dela. A natureza humana, ela é fundamentalmente digna de confiança. Então, o Rogers, ele defende bastante isso, né? Que a natureza humana funciona livremente
e é constituída de confiança. E quando o indivíduo está livre da atitude de defesa e se abrindo ao campo de suas próprias necessidades, ele terá suas reações positivas, progressivas e construtivas, né? Essa é uma parte que particularmente eu não concordo com o Rogers, mas eu espero que um dia eu concorde. Que é um dos objetivos de eu estar aqui no grupo de estudo, é tentar enxergar o ser humano um pouco mais assim. Desse fato de acreditar um pouco mais neles, eu acho. E a maior riqueza da vida, que seria a última parte, né, a conclusão, ele diz que o processo de viver a vida boa implica um campo mais vasto. A participação desse processo significa estar mergulhado na experiência terríveis ou satisfatórias de uma vida sensível. E diz que os clientes que fizeram processos significativos na terapia vivem de um modo mais íntimo com seus sentimentos mais dolorosos, mas vivem também mais intensamente os seus sentimentos de felicidade. E o que lhes permite viver de maneira tão plena num campo tão vasto é a confiança subjacente que tem em si mesmo de serem dignos para enfrentar a vida. E o processo de viver a vida boa não seria algo que convenha aos que se desanimam facilmente, e implica em expansão e maturação de todas as potencialidades de uma pessoa. Eu terminei a parte do fichamento, eu queria só fazer um comentário final, que eu acho que eu gostei muito, muito desse capítulo, como todos os do Roger, né? Todos nós somos apaixonados pelo Roger. Tanto é que eu coloquei um coraçãozinho bem grande no título do meu fichamento. Mas, para mim, que não sou da área e não entendo tanto de psicologia, teve 2 pontos ali que eu comentei que para mim não ficou tão claro, então talvez vocês discutindo fiquem melhor, que eu talvez não tenha apresentado tão bem. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava muito enquanto eu lia nas contratantes. E eu falei muito isso pra ele. E a gente Tá cortando um pouco, tá cortando. sobre Você ficou emocionado e começou a cortar, Elaine. porque eu falava assim, eu agradeci e chorei bastante com ele. Então, eu sempre me identifico com alguma pra poder entender. Elaine, você ficou emocionada e cortou. Ah, É porque eu abri a câmera pra ver para vocês me verem enquanto eu você ficou, falava a e gente acabei, só acabou percebeu a travando. Desculpa, gente, a tua internet é maravilhosa ruim. emoção, mas eu estava Alguém? difícil. Deu, o que eu entendi foi que você ficou grata com o terapeuta, foi isso? Eu entendi errado. Se puder repetir a última fala? A última fala sua, Não você ficou entendi. Fala, comovido? diz de novo, prof. Não, a última fala, nem me lembro mais já esqueci. Que maravilha. Que maravilha. Você A minha expressou uma memória é assim, emoção, você graças ficou a tão Deus. emocionada que Mas saiu é cortado. só isso que eu Foi pensei isso. muito mesmo Então, na foi minha isso que eu relação com o entendi. meu Tá certo. terapeuta. Você ficou até comovida, isso. Foi isso. Ah, sim, em alguns momentos, quando os Ah, que outros coisa apresentam, linda. eu choro. Eu não chorei na minha, que bom. Eu achei que eu ia chorar também. Mas falando com o meu terapeuta, assim. E você fechou o microfone. Ah, tá. É porque eu achei que o prof ia falar e eu não queria atrapalhar. Então tá, gente. Elaine, por gentileza, você registra esses 2 pontos. Eu acho que são 10 para as 6. Eu acho que talvez até dê tempo. A gente pode combinar um deadline de 18h30, gente, porque aí dá tempo da gente fazer 2 capítulos e ainda sobra um tempo para a gente debater as questões da Elaine. Pode ser, pessoal? Até 18h30, que aí a gente vê o capítulo 11 com a Karen, uns 20 minutos, e a gente ainda sobra um tempo para a gente debater. Tá ok? Então, Elaine, por gentileza, grifa esses 2 temas seus para a gente retomar mais para o fim, tá bom? Muito obrigado, você fez um trabalho muito lindo, Tá, tá, só Elaine? respondendo que me perguntou a abordagem do meu terapeuta, eu não sei ao certo. Eu sei que ele é junguiano, Jung. mas eu não sei explicar, porque eu perguntei pra ele a abordagem exata. Ok, ele é junguiano, tem um viés. É engraçado, Jung ele é psicanálise, mas é o mais humanista dos psicanalistas, não sei se vocês concordam. Pessoal, agora vamos dando continuidade, depois a gente debate no final com vocês
espaço para a Karen. A Luana está falando que concorda. Ela é junguiana. Com vocês, agora a Karen vai apresentar o capítulo 11 e no final a gente retoma os férteis debates. Tudo bem, Karen? Você está por aí? Tá. Eu não sei exatamente quanto tempo deu a minha apresentação. Eu não vou conseguir abrir a câmera também. Aí eu vou me desculpar por não abrir a câmera e vou me desculpar caso a minha apresentação seja mais demorada do que precisaria. Fica à vontade. Tá. Oi, gente. Eu sou a Karen, eu sou aluna do terceiro termo de psicologia na Unifesp. Tá, peraí. Minhas anotações, peguei. Desculpa que eu também tô nervosa, espero não errar muito. Então, o capítulo 11, ele começa falando que o capítulo vai oferecer algumas das características mais notáveis de uma investigação em larga escala feita no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, de 1950 a 1954. Ele diz que a razão dele incluir o artigo nesse livro para poder possibilitar a apresentação de forma resumida de alguns dos progressos que ele diz apaixonantes que foram feitos por ele junto com outros autores na medição do eu. E ele diz o eu como um aspecto instável, nebuloso, altamente significativo e determinante da personalidade. A investigação que eles fizeram deu em 3 aspectos e ele enumera da seguinte forma: os critérios que nos servimos no estudo da psicoterapia, critérios que se afastaram da maneira de pensar convencional neste campo. Aí o segundo, o plano de investigação com cuja elaboração resolvemos determinadas dificuldades que até então tinham prejudicado a nitidez dos resultados. E o terceiro aspecto é os progressos que levamos a cabo na medição objetiva de fenômenos subjetivos sutis. Aí ele passa a descrever esses pontos, ele descreve em 3 partes. A primeira parte ele intitula como os critérios da investigação. Então, qual seria o critério de investigação na psicoterapia? Ele fala que o critério de investigação mais aceito seria o critério de cura ou de êxito. Mas ele diz que esse critério seria medido através de um juízo de valor, então não seria a melhor forma de avaliar, porque não seria considerada científica. Mas aí ele abandona essa noção do critério de cura ou de êxito, e ele fala que não existe acordo sobre o que seria o êxito. Então, se seria o desaparecimento de sintomas, a solução de conflitos, a melhoria de comportamento social ou alguma outra alteração. E da mesma forma, o conceito de cura também não seria adequado, porque a maioria dos distúrbios tem que se lidar com comportamentos aprendidos e não com uma doença. Então, não seria adequado usar o critério de cura. Aí ele diz que a questão motivadora da investigação seria quais as modificações concomitantes da terapia. E essa questão seria muito mais defensável cientificamente do que buscar a medição através desses conceitos mais convencionais, que são de êxito de cura, mas que eles não seriam científicos. Aí ele fala que o objetivo da investigação foi determinar se as alterações hipotéticas ocorriam num grau mensurável, utilizando vários critérios específicos variáveis, cada um extraído da teoria de terapia centrada no cliente e definido operacionalmente. Então, assim, ele traria fatos concretos da dinâmica de alteração da personalidade durante o tratamento, sem emitir o critério de êxito, e a aplicação desse critério seria possível ao leitor, né, que ele fala psicólogos ou leigos, que eles poderiam emitir o seu juízo de valor sobre os fatos apresentados. E os fatos seriam, por exemplo,
Durante o tratamento, os sentimentos antes negados da consciência são vivenciados e assimilados ao conceito de eu. Ou, durante a terapia, o conceito do eu torna-se mais congruente com o conceito do eu ideal. E aí ele traz outros exemplos de hipóteses levantadas que seriam confirmadas ou não através da investigação. Aí ele fala que o objetivo da pesquisa, ao invés de procurar instrumentos específicos para medir o êxito ou a cura, os pesquisadores se perguntaram sobre os problemas específicos de cada hipótese. E, então, com qual instrumento para medir, qual instrumento seria usado para medir o conceito que o indivíduo tem do eu, por exemplo. Então, os instrumentos buscariam a confirmação das hipóteses e não pelo critério de cura ou de êxito. Aí ele apresenta a segunda parte, o plano de investigação. Então, os pesquisadores se atentaram ao fato de que muitos autores diziam que não haviam provas objetivas de uma alteração da personalidade provocada por psicoterapia. E o estudo visou, pensando nisso, ser suficientemente rigoroso para demonstrar que uma alteração significativa na personalidade ocorreu ou não ocorreu, e se essa modificação tivesse sido verificada, que poderia realmente ser atribuída à terapia e não a outro fator. Aí, para isso, ele trabalhou com 2 grupos bem controlados, para ter certeza de que as possíveis interferências na personalidade se deviam à terapia ou não. Tipo, se as interferências da personalidade seriam por fatores externos ou por causa realmente da terapia. Então, se o grupo em terapia revelasse modificações maiores do que a do grupo de controle equivalente e maiores também do que as suas próprias mudanças de personalidade durante o período de controle interno, que foi de 2 meses anteriores ao início da terapia, então essas alterações realmente seriam por causa da terapia e não por causa de alguma interferência externa. Avaliando os resultados, ele formulou as seguintes afirmações. Ocorrem profundas alterações durante e depois da terapia no eu que o cliente percebe. Há uma modificação construtiva nas características da personalidade de um indivíduo que funcione bem. Há uma alteração em direções definidas, como integração e adaptação pessoais, e verificam-se alterações na maturidade de comportamento do cliente, como os amigos observam. Então, assim, ele conseguiu uma prova objetiva de modificações positivas na personalidade e no comportamento a partir da terapia centrada no cliente. E aí ele passa para a terceira parte, que é intitulada A Mensuração das Alterações no Eu. E aí ele traz um pouco do método que foi utilizado na medição das alterações do eu nos clientes. Para isso, para poder medir essas alterações, foram feitos cartões com frases comuns de autopercepção dos clientes e pediram para que os participantes do estudo agrupassem esses cartões em pilhas que representassem a presença daquela característica na sua visão do eu e na sua visão de um eu ideal. E isso foi pedido em diversos momentos no processo. Os cartões tinham frases como: não tenho confiança nas minhas emoções. De uma maneira geral, gosto das pessoas. Sinto-me à vontade e nada me incomoda. E outras frases desse tipo. Comparando as imagens do eu no início e no final do processo terapêutico, ele verificou que os clientes eles se veem modificados sobre diversos aspectos, sentindo mais confiança em si, sentindo que se compreendem mais, que têm maior qualidade interior, maior tranquilidade interior, e que têm relações mais confortáveis com os outros, por exemplo, e sentem menos culpa, menos ressentimento, menos insegurança e outros aspectos. Ele também verificou que a apresentação do eu ideal é mais estável do que a do eu. Então, a aproximação que se dá no decorrer do processo
entre o eu e o eu ideal, ela acontece muito mais pela alteração do eu do que pela alteração dos dois, tipo, tanto do eu ideal quanto do eu. E eles pensavam o contrário, na verdade eles pensavam que os dois, que a aproximação ela ia se dar por causa de mudanças tanto no comportamento e na personalidade, que formariam a concepção do eu, quanto nas alterações nos valores, que seriam alterado o eu valorizado, o eu ideal. E aí ele também traz a noção do eu recordado, que era feita após algum tempo de terapia em relação à visão que a pessoa teria em relação ao eu do início da terapia. Então ela ia agrupar aqueles cartõezinhos com as frases, definindo qual seria o eu que ela era antes de começar a terapia. E esse eu recordado, ele seria descrito com menos defesas em relação ao grau de má adaptação da pessoa. Então, seria mais próximo do eu real, que se apresentava no início da terapia, do que aquela percepção que ele teria dado nesse início. Então, o grau de alteração do eu seria melhor representado pela correlação entre o eu recordado e o eu final, e não pela correlação entre o eu inicial e o eu final. Eu não sei se eu falei muito confuso essa parte, porque tem muito eu no meio, mas eu espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa me perguntem depois. E aí na conclusão fala que o programa de investigação que ele trouxe no capítulo mostra claramente que uma prova objetiva obtida a partir de uma investigação científica rigorosa não só pode, como foi alcançada para uma determinada orientação psicoterapêutica. Isso mostraria que as provas semelhantes obtidas em casos de alteração da personalidade como resultado de outras práticas psicoterapêuticas. E aí ele diz também que, a partir desse estudo, foi demonstrado que o campo que envolve a modificação da personalidade e os processos de psicoterapia se vê agora aberto à investigação científica segundo novas perspectivas, e que a continuidade da investigação sobre esses processos seria positiva e esclarecedora. E é isso, eu espero ter apresentado bem. Parabéns, Karen, um capítulo que tem uma missão muito fascinante de fazer a mensuração da subjetividade, né? Acho que esse é um grande desafio para quem trabalha com viés mais qualitativo da psicologia, ou com essas descontinuidades do eu, né? Acho que você fez uma explanação muito objetiva e muito clara. Muito obrigado. Tivemos duas apresentações hoje muito generosas. E eu queria saber, eu sei que a Elaine estava caindo, a internet dela, não sei se ela voltou, porque ela tem duas questões que ela ia destacar agora, ela destacou durante a fala, mas é bom a gente rememorar. A Elaine voltou. A gente podia começar as nossas partilhas, são 18 horas, a gente tem um tempo para a gente levantar questões, então eu pediria, para manter a ordem das questões, que a Elaine colocasse as duas questões dela para a gente debater enquanto coletivo, tá? Pode ser, Elaine? Mais uma vez, obrigado pela a Karen. Hoje tivemos um dia muito generoso. Muito bom. Eu queria mais a parte do paradoxo. Eu acho que para mim não ficou. Eu não consegui entender tão bem aquela parte do paradoxo, assim, do Você determinismo pode reavivar, da você pode, liberdade. numa frase, reavivar esse tema para a gente pensar junto, porque foi tanta informação. Naquela parte que ele está falando de uma nova perspectiva sobre a liberdade versus determinismo, aí ele fala do paradoxo, porque ele entende que quando a gente penetra no domínio da psicoterapia com métodos objetivos de investigação, somos obrigados, como todos os cientistas, a adotar um determinismo estrito. Deste ponto de vista, qualquer pensamento, sentimento ou ação do cliente está determinado por aquilo que lhe é imediatamente anterior.
e não pode haver uma coisa chamada liberdade, que é o contrário do que ele entende como processo melhor, que é aquele quando a pessoa está livre para escolha, né? Então, isso ficou um pouco estranho. Eu não sabia que era tão determinismo assim a psicologia. Pessoal, alguém quer colaborar sobre a relação entre determinismo e liberdade e a função do espaço terapêutico? Vamos abrir a palavra aí, um tema fascinante. Aliás, é o tema central do humanismo, né, gente? Não existe humanismo sem a gente partir do pressuposto de que nós somos seres livres para as nossas escolhas. Vamos radicalizar. Existe liberdade? Estamos abertos. O Márcio quer falar, mas o microfone não está aberto. Digita, Márcio. Enquanto isso, só temos umas 25 pessoas na sala hoje. A questão-chave é a questão da escolha como um fator fundamental da filosofia humanista e da psicologia humanista. Da escolha, da liberdade de escolha. 10 minutos só, gente. Quem dá 10 minutos para alguém, pelo amor de Deus, a gente gosta tanto de falar. Oi, professor. Pode falar. Penso que liberdade de escolha, acho que a gente tem, eu acredito nisso, né, por seguir uma linha humanista, mas não dá para desconsiderar um pouco do determinismo, pelo menos no sentido biológico do ser, né? E tem também aquele pensamento de que a gente pode escolher o que fazer, mas não pode escolher o que a gente quer, né? A gente não pode escolher o desejo. Então, nesse sentido, eu gosto de considerar que tem parte determinista, né? Determinante no nosso viver, mas a gente tem sim a opção da escolha, com certeza. Isso é o que eu acho. Mais alguém quer compor com o Ederson? Eu acho que a liberdade, ela às vezes se dá dentro de um espectro de escolhas. Tipo, você é livre para escolher, mas nem sempre você, tipo, é livre para escolher entre literalmente todas as coisas. Você é livre para escolher entre as coisas possíveis naquele momento. Não sei se é beleza. Existiria já uma disposição histórica de muita coisa, né, Karen? É isso que você quer dizer? Não sei se eu entendi o que você disse. As escolhas têm suas histórias, né, sociais, culturais, né, políticas, né? São coisas que atravessam são meio transpessoais, não são só da gente, né? Quando você diz que existe uma escolha entre várias outras, né, assim, porque a gente já está num campo, né? Um campo tanto perceptual como histórico, né? Não sei se é isso que você quis dizer. É por aí. Tipo, você não vai poder escolher entre literalmente qualquer coisa. Você vai poder escolher entre aquelas coisas possíveis no seu momento ali. É mais ou menos isso que você disse. Mais alguém quer falar, pessoal? Então é um momento de abertura. Tão bom quando a gente compartilha. O Márcio, que está com problema de abrir o microfone, compartilhou com a gente um texto. Eu vou ler para vocês. A escolha determina. O Márcio compartilhou e também a Elaine. A escolha determinista, como pregada pela ciência, esse é o Márcio, tenta ditar ou explicar o sentimento de forma. Explicar o amor por meio de fatos românticos. Enquanto que o entendido Roger preza no mergulhar através dos sentidos para descobrir o real sentimento abandonado, abandonando a máscara determinista, que foi construído pelos crivos da história. Acho que isso faz um pouco a ponte com o que
Vou ler a Elaine para a gente fazer um mosaico aqui. Mas como o terapeuta consegue achar equilíbrio entre os dois na terapia com o paciente e cliente? Bom, eu acho que o Márcio aqui, alguém quer falar o que? Eu vou compartilhar com vocês, gente. Depois eu posso até, no final, falar, dar o meu ponto de vista, mas eu tenho essa minha ansiedade de facilitador do grupo, eu acabo atropelando vocês. Alguém quer comentar a fala do Márcio ou comentar a fala da Elaine? A gente vai montando nosso mosaico. Acho que um dos pontos principais que o texto do Rogers falou, que a Elaine ressaltou, é essa questão do que existe um vagar que a gente precisa ter, um certo tempo na terapia, para a gente rever os nossos referenciais de escolha. Senão a gente vai estar enviesado por um certo determinismo que a gente já herdou da nossa história, a gente já herdou da nossa família, a gente já herdou da nossa cultura, né? Isso faz eco com o que o Márcio falou, no sentido de abandonar a máscara determinista do que foi construído pelos crivos da história. E aí é que entra a história, tanto com H minúsculo, que é a nossa história pessoal, com a própria história social, a história da humanidade, né? Tem camadas, né? De conscientização e de mobilização da gente mesmo para a gente conseguir, né? Exercitar a nossa escolha, né? Enquanto experiência sem fim, né? Acho que tem um lado de a gente pode cair com um viés às vezes Foucaultiano de que liberdade é um enunciado histórico e que isso, a escolha é um enunciado histórico e achar que a gente tem que resistir, inclusive criticamente a como esses enunciados são criados, né? Que a liberdade é apropriada pela propaganda, apropriada pela educação, apropriada pela disciplina. Mas a gente também tem uma historicidade na nossa relação, né? Com esses processos de construção da gente. Né? E aí é que entra o que a Paula fala, o ser o arquiteto de seu projeto. A Paula Costa acabou de postar. A visão determinista da ciência mostra para o homem um caminho que ele não teria escolha. Portanto, não teríamos liberdade. Né? Na radicalidade da ciência, a gente pode transformar um sujeito por técnicas. Né? Então, não abre espaço para subjetividade, que é mais ou menos o que o Ederson tentou sinalizar. A gente faz escolhas, mas a gente não escolhe a estrutura do desejo. Por sua vez, o desejo é apropriado pela história e que alguns desejos são relevados, outros menos, e a pessoa tem que viver esse embate de relação com como a história como a história constrói a história dos desejos. Não é um pleonasmo, gente. Uma história do pensamento constrói a história do desejo e que isso afeta a nossa subjetividade. E isso, de alguma forma, pode ter no espaço terapêutico um espaço estratégico, né, gente? Eu tenho um certo otimismo no espaço, quando a gente apropria o espaço terapêutico para refletir sobre a possibilidade de resistência. Porque, infelizmente, ele também pode ser um espaço de normalização. Você pode encontrar um terapeuta fascista e aí você está frito. Eu já tive esse privilégio de encontrar um terapeuta fascista quando eu fui fazer uma certa terapia. Né? Então, lembrando que a psicologia ela tem uma história ou normalizadora ou de resistência. Né? Eu falo bem ou, né? Eu acho que é quase polarizada a situação. Né? É difícil ter meio termo, né? Até nos conselhos federais de psicologia. Né? As tendências ficam bem barrocas, né? Bem polarizadas. Né? Ou você tem um viés humanista ou você tem um viés formalista. Né? Aí mais uma fala muito apropriada da Paula: o homem é um ser de possibilidades. Não somos determinados a um único caminho. Mais algum comentário, gente? É claro que se abre um tema, né, gente? Qual são as. Como a gente insere a questão da psicologia na questão do contexto das ciências sociais, que é algo que ele também pincela nos capítulos do Rogers, né?
Essa? Como é que essa é, deixa eu ver. Como é que é essa tensão que a gente vive entre o social e a escolha do sujeito? A gente está vendo essa questão do novo normal, como é que é o novo normal na classe média, no pessoal da favela, no pessoal que precisa estar trabalhando, no pessoal que pode se isolar, né? Como é que é esse jogo de escolhas diante do lugar social que você ocupa, né? Mas eu quero reforçar o que eu disse, gente. Eu acho que o espaço terapêutico pode ser, eu coloco, pode ser um espaço de resistência. Principalmente quando o psicólogo revê a história normalizadora da psicologia. Que existe uma história de enquadramento, de normalização que pode ser rompida, né? Não sei, Elaine, se a gente conseguiu debater essas questões. Tivemos 4, 5 colegas que colaboraram. A Elaine está perguntando algo que mais ou menos o Ederson apontou, que é a questão do biológico, né? E quanto a biologia, genética e fisiologia pesa nisso do determinismo na psicologia? Desculpe um monte de perguntas, mas é que eu entendo bem por não ser da área. Que bom, por isso que tem encontro de estudos, né, Elaine? Alguém quer compor essa relação entre biologia, determinismo e subjetividade? Falou quanto, né? Alguém? Vamos jogar, gente. To play. É o aumento da partilha, do jogo. No caso. Bom, eu acho que a biologia, a genética, elas têm seu peso, sim, e o psicólogo, seja ele humanista, ou psicanalista, ou behaviorista, ele tem que considerar, em parte, essa parte da biologia, mas dentro do pensamento existencial humanista, não é que tem, né? A pessoa já segue, já tem um viés humanista, a filosofia existencial de que a pessoa pode escolher. Ela sempre vai poder escolher, sempre tem essa opção, e não fazer nenhuma escolha já é uma escolha, então, até como diz, como seguindo o pensamento de Sartre, até os escravos têm, na situação de escravo, a pessoa pode escolher como ela vai seguir, como ela vai levar aquilo para a vida dela, então, eu acho que, na visão do humanista, a questão da escolha ainda pesa mais do que a visão determinista. Mas alguém quer compor, gente? Eu acho importante pontuar em relação à biologia e o determinismo na psicologia sobre a biologia. Eu não sei falar isso, mas tipo o processo de Biologização. é isso daí da tipo do sujeito e transformar a pessoa em objeto, diagnosticar, sempre ir em busca do diagnóstico e tratar do diagnóstico e não da pessoa. Acho que isso se encaixa na pergunta dela, mas eu não fiz exatamente uma boa relação, só estou pontuando. Que a Karen falou é muito apropriado, né? Porque a psicologia, né, em sua história, ela tem um viés muito ligado com laudo psiquiátrico, com laudo psicológico, convencimento do juiz, em termos de criminalidade, né? E a psicologia humanista é um esforço de se descolar, né? Esse tipo de normalização, né? Agora, obviamente, todos nós temos um nível de internalização de normalização, né? Todos nós, a gente foi educado para se indagar, doutor, eu sou normal, né? Para todos os doutores da vida. Como a gente se relaciona com essa biologização, que é o que a Karen falou, essa patologização, essa
redução ao genético, né? Por isso que eu acho que a abordagem humanista ela é resistente quando ela cria um espaço de reflexão. Talvez um dia a gente consiga tematizar se existe o limiar de ingenuidade que tem em termos de horizontes de escolha. O que é, o que é essa questão da escolha, né? Talvez, na medida que a gente for amadurecer, a gente possa encarar diferente o tema escolha-liberdade, que é um tema bem moderno, né? E que a gente já está no momento 2020 que a gente está atravessado por outros pensamentos não só tão modernos. Mas, de qualquer forma, como a gente se apropria e cria espaços de reflexão e de resistência no setting terapêutico. Né? Eu acho que Rogers propicia essa apropriação estratégica e outros autores também. Né? Isso no sentido geral, quanto mais a gente disser em termos de relação, né, gente? Como você se relaciona enquanto terapeuta com seus clientes, como você se relaciona na universidade enquanto pesquisador, docente, discente. Né? Está em jogo uma palavra que a gente pode começar a introduzir no grupo, que é ética. Né? Ética é construção de si. Como é que a gente faz essa construção? Que, embora o Roger seja mais flexível, se você não se posicionar dentro de uma abertura, de uma construção a partir do encontro, você vai reproduzir Rogers, mas às vezes não está construindo ética, não está resistindo, não está refletindo. Né? O Rogers ele propicia essa reflexão, essa ética, essa resistência. Né? E também a gente, quanto cliente, né, nos nossos espaços de terapêuticos ou de aprendizado, a gente também tem que resistir à biologização, à genética, à redução fisiológica. Né? Em algum momento, eu acho que todos esses cursos bios, eles podem ser magnificamente usados para afirmar diferenças. Já que somos biologicamente diferentes, defendamos nossos direitos de formas diferentes. Mas a gente pegar no sentido da cristalização do eu, estamos fritos. Né? Não sei se eu consigo me expressar. Consegui, vocês estão entendendo do que eu estou falando. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? O pessoal ficar quieto, a gente nunca sabe se o que foi falado foi claro, se foi muito obscuro. Tem algumas escritas. A Márcia Cerqueira falou: faz sentido sim. A Josiane disse que um dos papéis da psicologia é justamente facilitar um diálogo crítico da psi com a biologia, genética, fisiologia, apontando pontos que, de alguma forma, ficam cristalizados e invisíveis. É por aí, sim, Josiane. Eu ouso dizer que a pessoa pode ser um comportamentalista, tecnicista, se ela tiver um princípio ético de crítica da constituição do sujeito, ela pode ter uma postura hipoteticamente maleável. A Luana falou que faz sentido, que o Márcio faz sentido, sim. Acho que a gente é apaixonado pelo humanismo, gente. Isso daí é. Depois que a gente foi contaminado pelo mosquito do humanismo, é difícil a gente buscar outras formas. Né? Mas isso nos mobiliza a construirmos uma atitude ética, seja em que atividade a gente tiver. Pode ser da área da psicologia, pode ser de outra área, mas você é um ser no mundo, né? Que está renovando seus vínculos, construindo vínculo a cada momento. Pode ser em que lugar for, não é só no setting terapêutico, porque aqui é um grupo de encontro de estudos humanistas, não é encontro de estudos para psicólogos, né? Para a clínica. Né? Aqui eu acho que existe uma disposição afetiva, a Olivia está concordando, para a gente estabelecer um espaço de contato. Senão a gente corre um risco drástico, né? Tétrico, de virar tecnicista humanista. Né?
Como é que a gente se apropria desse discurso e constrói um espaço crítico, reflexivo do eu nos nossos contatos, né? Isso é um... E nisso, por incrível que pareça, esse humanismo todo, que depois vai ser questionado no Foucault, quando a gente daqui, no terceiro livro, a gente lê Foucault, a gente vai questionar o humanismo. Mas eu ainda acho possível fazer pontes a partir do conceito de resistência. Resistência diante de saberes ortodoxos, resistência diante da normalização, né? Eu acho que tanto o humanismo moderno ele tem possibilidades estratégicas, como, digamos, essas correntes que questionam o humanismo, como elas do Foucault, como a gente vai ver lá na frente, que também tem uma propositura estratégica, né, de resistência. A princípio, quando a gente trabalha o humanismo, a gente está com esse instrumental mais disponibilizado, né? É algo mais direto, né, eu acho, mais explícito, né? Não sei se é direto, não gosto muito dessa palavra direto, mas mais explicitado, eu diria. Eu gosto do direto porque entre eu e o mundo tem trilhões de travessias, entre vocês e o mundo tem trilhões de coisas atravessando. Essa questão do direto, os contatos diretos, imediatos, instantâneos, acho complexo. A gente fala. Nossa, hoje está sendo tão fértil de discussão, né, gente? Mais alguém quer comentar? A Karen digitou algo interessante. Coisa que, de certa forma, me surpreendeu no Rogers é esse link com a ciência, que eu acho que traz uma boa argumentação com as pessoas que tratamos subjetivo como não científico. É uma revelação, né, Karen? Né? Levando-se em conta que o Rogers está nos anos 70, 60, 70, como a gente pode atualizar isso? Estou fazendo um curso do Adorno, o Adorno ele fez para falar de totalitarismo, ele fez tabelas de entrevistas e de categorias de sujeitos totalitários, a partir de entrevistas, a partir de questionários, entendeu? Para medir uma subjetividade totalitária. Então, assim, principalmente para as pessoas que são estudantes, né, é um desafio, né, a gente usar das metodologias no sentido de legitimar o pensamento humanista, né, a subjetividade, né? As diferenças, Karen, né? quando você começou a me responder, será que tem como repetir o começo da sua fala? Eu disse assim, eu disse assim que esse é um grande desafio quando a gente vê que o Rogers, que está no começo do século, está em meados do século XX, né? Como ele consegue, de alguma forma, articular metodologia científica com subjetividade. Que hoje a gente está em 2020, que esse é um desafio para os pesquisadores, para os docentes, para os discentes, criar uma linguagem científica, né, que dê relevo às singularidades do sujeito, né? Isso é um desafio constante, né? E como eu disse, o exemplo do Adorno, que nos anos 50, 60, para estudar o sujeito totalitário, criava questionários, criava tabelas, criava categorias, né? A partir de entrevistas, a partir de perguntas. Então, o que eu acho que está em jogo é uma palavra que chama rigor, né? A gente pode ter rigor fenomenológico. Rigor na abordagem centrada na pessoa, né? E essa leitura desse livro nos sensibiliza para isso, né? Cada capítulo parece que a gente vê a interface do cientista com o experiencialista, né? Como ele mesmo fala. Professor? Bom, pode falar. Oi, Glória, pode falar. É assim, nesse capítulo, eu não sei se você está falando do 11, né? Que quando o Roger realmente, assim, é algo meio fascinante, porque ele, através do, acho que é o questionário, né? Que é 7 ou que é 4, ele elenca lá, são acho que 100 e poucas perguntas e coloca para esses grupos. E a partir daí ele evidencia, né? Porque naquela época também o subjetivo era muito subjetivo em relação
a ciência, né? Tudo tinha que ser provado cientificamente. Então, ele tinha, assim, essa preocupação em provar que a terapia, que a teoria que a personalidade poderia, né, ela ser, através da terapia, ela ser modificada ou ela ter um avanço. Ela no início é algo e depois ela pode ser comprovado que há uma evolução naquilo dali, né? Então, Roger realmente se preocupava muito com esse quesito de cientificidade dentro da psicologia. Aliás, Glória e demais colegas, eu acho que esse é um tema, a gente pode abrir até um espaço na nossa planilha de organização aqui, para a gente tentar tematizar como é que fica isso na contemporaneidade, essa questão da descrição fenomenológica da experiência, como é que existem esses questionários, como é que isso está atualizado, como é que isso tem sido abordado na contemporaneidade. Eu acho que isso pode ser uma ferramenta para muitos de nós. Eu acho que pode até a gente abrir um tópico como uma. Eu fico muito curioso de saber como é que a gente desenvolve uma metodologia fenomenológica nesse nível de ponte com a realidade, né, Glória? Né? Essa confirmação, né? Confirmação do vivido, né? É algo muito que demanda muito rigor, né? Que demanda uma abertura, né? Se alguém, então eu estou até propondo, se alguém quiser em algum dia fazer pesquisa, às vezes em alguns artigos científicos ou esclarecer a tabela Q que o Rogers aponta, enfim, essas questões mais experiencialistas aí, né, entre a experiência e a ciência, eu acho que seria muito interessante. Aí, mas hoje está sendo fértil as perguntas. Márcio, relato de experiência não seria um relato fenomenológico? Eu posso, nesse ponto, eu posso responder, tá, Márcio? Relato de experiência, sim. Relato de experiência é sempre. Relato de experiência enquanto descrição do vivido. Né? Você pode. A gente pode acabar hoje esse nosso encontro e fazer um relato da vivência os afetos que foram, tanto do ponto de vista mais objetivo da descrição da reunião, como do ponto de vista mais intensivo, subjetivo, de quais foram os afetos que afloraram, seja do ponto de vista seja do ponto de vista dos encontros, das falas, né, e como é que isso reverberou nas nossas subjetividades. Tá? Só que o que o Rogers ainda coloca é que isso tudo depois pode ser apropriado através de questionários, através de figuras, de frases, de verificações, né? Eu tenho muita experiência com a descrição do vivido, por minha formação em Merleau-Ponty, né, gente? Né? E tenho experiências e entrevistas, né, semi-estruturadas no sentido de escrever experiência. Mas eu acho que esse é um campo que eu estou assim, que está aflorando nos nossos encontros, por isso que uma coisa é ler o livro sozinho em casa, outra coisa é se encontrar, né? Que é eventualmente a gente se mobilizar para ver, para a gente trabalhar várias formas de desenvolvimento científico metodológico da fenomenologia, no geral, do existencial humanismo. Acho que isso vai nos enriquecer muito nossa vida e nossas carreiras. Né? Estou levantando esse tema, a gente pode trabalhar esse tema nos próximos encontros. Tá? Muito solo, muito solo. Né? Entendi o que você quis dizer, Márcio. Muito solo, muita terra, muito chão, é isso? Mas é por isso que a gente tá junto, né? Para a gente caminhar junto, né? Mas pode abrir, né? Um horizonte aí, né? Disposição para quem tiver afim. Pessoal, são 18h34, mais alguém quer se manifestar? Informo que já peguei a lista dos e-mails das pessoas que querem colaborar com a redação do projeto de extensão, que já está na página 15, eu apresentei no começo do nosso encontro. Espero que até semana que vem a gente avance bastante. Não temos sangria desatrada para começar o projeto extensionista, mas o horizonte é em torno de fim de agosto, começo de setembro, né? Ainda tem que passar por um parecer.
Eu vou disponibilizar no site do Whats as indicações, uma cópia ou indicação do Drive para a gente se encontrar, tá? Vou fazer das palavras do Márcio agradecimento a Ilane e a Karen, que fizeram um trabalho magnífico hoje. Vamos ver os horizontes da semana que vem. Temos a Karine, no capítulo 12, e a Paula, no capítulo 13, certo? Vocês estão por aí? Karine, eu não vi Karine hoje. Karine 12 e acabei de falar. Karine 12 e Paula Costa no capítulo 13. Paula Costa acho que eu vi hoje. Olá, Paula. Então a gente vai se organizando. Se alguém puder no site deixar o recado para a Karine, que semana que vem ela começa. Tá? E a gente vai se encontrando, seja no WhatsApp, seja no YouTube Lançado no Mundo, seja nas reuniões nesse Google Meet às quintas-feiras. Semana que vem, sexta-feira às 10 horas, temos Amor em Tempo de Pandemia, com o palestrante Oswaldo Félix. Organizem-se, amanhã eu vou começar a divulgação, tá? Tá, vou reforçar no grupo do WhatsApp, sim. Tá ok? Alguém quer Eu falar queria mais? falar uma coisa. Paula Oi, Betti. Paulo. Na verdade, sabe o que eu queria? Vocês estão colocando aí para os próximos, Heidegger e Foucault, né? Eu gostaria, então, e colocou 2 livros, se eu não me engano. Eu gostaria, se alguém tiver o PDF desses livros para eu dar uma folheada, por favor, colocar lá no WhatsApp para eu dar uma olhada. Obrigada. Tá ok. O próximo é o Heidegger Ser e Tempo, tá, gente? Alguém tem um PDF já para pôr no WhatsApp? Esse eu acho que a gente já definiu, não foi? Foucault ainda que ficou bater o martelo, né? Foucault era sexualidade, qualquer história e sexualidade, e o outro, não era? Não lembro. Né? Mas a gente ainda não definiu, acho que... Não definiu, eu gostaria que alguém colocasse para dar uma folheada, por favor, se tiver. Tá ok. Obrigada. Quem tiver o Ser e Tempo, que é o próximo, já pode disponibilizar, que aí a pessoa já vai fazendo fichamento, já vai se apropriando, né? Então tá, Paula. Grande abraço a todos, a gente vai se falando. Até a próxima semana, quinta-feira às 17, sexta-feira às 10 horas com a palestra Amor em Tempo de Pandemia. Grande abraço. Estou me despedindo, vou parar a gravação, porque às vezes eu esqueço de parar a gravação agora. Grande abraço, pessoal.